bem-vindo ao canal Investigação Elite TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Estou aqui no canal toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Hoje eu conto a colaboração do psicanalista Gustavo Negreiros para tentar responder algumas questões referentes ao caso da Natasha Campuche. Eu quero recomendar o canal dele aqui no YouTube. É um canal maravilhoso. Ele conta não somente crimes que ocorreram no exterior, mas ele também tem séries incríveis como As Mulheres do Presidente, A Falsa Herdeira. Eu vou deixar aqui o link na descrição e após esse vídeo, deem um pulo no canal dele, vocês vão gostar e inscreva-se. Oi pessoal, eu sou Gustavo Negreiros e estou muito feliz hoje por estar aqui para contribuir com uma análise muito importante ao final desse caso emocionante da Natasha Campuche. Então fique até o final, porque a gente vai se ver daqui a pouco. O caso de hoje talvez vocês já ouviram, mas creio que vou trazer aqui algumas coisas novas, que talvez alguns canais não trouxeram, mas vocês vão dizer isso no final para mim. Natasha Campuche. Ela nasceu em Viena, na Áustria, em 17 de fevereiro de 1998, e quando o caso, infelizmente, aconteceu com ela, ela tinha 10 anos de idade. Ela é filha de Brigitta Sick Campuche e o pai dela chama Ludwig Koch. A mãe dela era separada quando a Natasha desapareceu. A mãe dela já tinha duas filhas adultas. Então, a filha dela, a primeira filha, tinha 19 anos quando a Natasha nasceu. Então, tá ali uma diferença de idade entre elas. Muitas pessoas dizem que a mãe da Natasha não era uma pessoa assim muito carinhosa com a filha, mas como ela sabia costurar e fazer as roupas lindas para a Natasha, talvez essa era uma forma, uma maneira dela demonstrar o amor pela filha. Ela criou a filha para ser independente. Aliás, ela havia criado já as outras duas também para serem pessoas independentes, mas ao mesmo tempo ela impedia, né, que as meninas tivessem tantas liberdades. O pai era o oposto da mãe, segundo mencionaram. Ele era carinhoso com a Natasha, mas ele foi um péssimo marido. Ele tinha problemas com álcool, era infiel. Então, quando a Natasha tinha 5 anos, o casal separou-se. A mãe dela era tida, como eu falei antes, uma pessoa muito rigorosa. E a vida da Natasha parecia não lhe fazer bem. Ela estava descontente com algumas coisas, ela comia exageradamente. Então, quando era pequena, ela era bem obesa. No dia 2 de março de 1988, por volta das 7h20 da manhã, ela finalmente convenceu sua mãe que era seguro deixá-la ir caminhando para a escola sozinha. Era uma caminhada de 2 quilômetros, mas era em a direção a um shopping center, então um lugar público com muito tráfego e tal. A mãe da Natasha não queria muito e tal, mas a Natasha realmente estava importunando a mãe que queria ir para a escola sozinha, porque toda vez, não pode, aí resolveu ir. Portanto, naquela manhã, foi a primeira vez que ela foi sozinha para a escola e a última. Ela tinha, na época dos fatos, 10 anos. Portanto, para ir para essa escola, ela teria que atravessar o pátio, caminhar em direção, como eu falei antes, a esse shopping. E depois ali daquela esquina em diante, a mãe dela já não tinha mais a visão dela. Estava ali acompanhando, mas depois se perdeu com isso. A Natasha nunca chegava atrasada em casa. Depois de 30 minutos esperando, a sua mãe acabou ligando na escola e descobriu que a Natasha nem tinha chegado à escola naquele dia. As autoridades imediatamente saíram em todos os lugares procurando pela Natasha. Embaixo de arbustos, casas, garagens, e não conseguia encontrá-la. No dia que ela sumiu, a mãe dela havia brigado com ela porque ela estava passando o fim de semana com o pai. E o pai a devolveu em casa à tarde, e a mãe culpou a menina de 10 anos por ela ter chegado em casa tarde. E ela disse que a Natasha estava tão chateada com ela, e ela saiu de casa e nem se despediu da mãe. E apesar que ela disse que a mãe dela sempre dizia, nunca devemos sair de casa brigada, mas infelizmente foi o que aconteceu. Natasha estava a caminho da escola e ela notou um homem parado na frente de uma van. E ele estava apenas olhando para longe, parecia que ele estava esperando alguém, segundo ela, mas também ele parecia um pouco nervoso. Ela originalmente iria atravessar a rua, porque sua mãe sempre lhe ensinou que se você vê um estranho, você não fala com ele, você não aceita nada dele, nunca entra no carro de um estranho nem nada.
Portanto, ela pensou, será que eu cruzo a rua e tal? Porque estava andando ali. Mas ela, rapidamente, vou continuar aqui mesmo, andando em linha reta. Porque ele acabou aproximando-se dela e antes que ela soubesse o que estava acontecendo, ele agarrou a Natasha, a colocou dentro da sua van e saiu em disparada. Esse homem disse a Natasha que ela precisava sentar no fundo da van e que se gritasse ou falasse qualquer coisa, fizesse um barulho, muitas coisas feias iriam acontecer com ela. Chegaram a uma floresta e esse homem estava telefonando para várias pessoas. Esse homem que a pegou era Wolfgang Picklopil. Ele nasceu em 14 de maio de 1962 em Harburg, Viena. Na época dos fatos, ele tinha 36 anos. Ele trabalhava como técnico de telecomunicações, mas depois começou a trabalhar com reformas de casa. A Natasha sempre assistia na TV noticiários sobre pessoas que desaparecem e eis que ela soube que esse homem estava tentando entregá-la a pessoas porque ele ficava dando telefonemas. E imediatamente ela assumiu que ele estava tentando passar a Natasha à frente. Obviamente ela não sabia que isso é chamado tráfico humano, mas era o que estava ocorrendo ali. Leva-se a crer que ele estaria tentando vendê-la, passar para alguém, porque ela disse, ela confirma isso, que ela ouviu ele conversando com alguém. Obviamente ela não sabia o nome disso e tal, naquela época, mas depois dos telefonemas frenéticos, ele finalmente disse, eles não estão vindo. E aí eles partiram. Quando ela chegou na casa, ele a cobriu com um cobertor azul, a carregou para a casa onde ele havia preparado uma cela para ela. Havia um alçapão na garagem que levava a esse porão, havia um pequeno quarto abaixo, haviam pneus e um cofre grande na frente. Então quem visse jamais saberia que se abrisse aquela porta, teria ali um cativeiro. Ele puxou o cofre, havia uma abertura bem pequena e com uma porta gigante, que depois a polícia viu que essa porta era de concreto e pesa por volta de 50 quilos. Para entrar nessa área, você meio que tinha que virar e rastejar-se de costa pelo buraco. Vocês podem ver aí pelo vídeo. E assim que você chegava lá, havia outro conjunto de portas duplas de madeira. E essas estavam abertas e levavam a esse quadrado, que era um quarto minúsculo, à prova de som. Tinha no local um colchão fino, e a única coisa para cobri-la era um cobertor, aquele que ele havia enrolado a Natasha e colocado ela dentro do carro. E ela usou a jaqueta dela como cobertor. Ele queimou os sapatos dela e disse que ela não precisaria mais deles. Essa casa, que parece mais uma masmorra, foi construída pelo avô do Wolfgang após a Segunda Guerra Mundial. Durante a Guerra Fria, o avô e o pai dele construíram um abrigo antiaéreo e o Wolfgang herdou essa casa em 1984, após a avó dele não estar mais viva. Essa casa havia sido construída como um abrigo antibomba, então tinha porta de aço, concreto, e vocês não vão acreditar, o cara colocou um interfone para que ele pudesse entrar em contato melhor com a Natasha. Se ela precisasse dele por algum motivo, ela poderia falar e ele poderia escutar aonde ele estava. A Natasha pediu a ele para deixar as luzes acesas, porque ela estava com tanto medo de estar lá no escuro, e ele deixou as luzes acesas. Tinha no local uma ventilação, e a noite toda fazia barulho, e a Natasha disse que ela quase não conseguia dormir. Por causa de exaustão, a Natasha começou a delirar por falta de sono, porque o corpo dela não relaxava. E eventualmente ele fez algo para que as luzes então se apagassem sozinhas e aquele barulho parasse, porque ela não conseguia dormir à noite. No primeiro dia, ele deu biscoitos, deu uma escova de dente para ela, trouxe também o café da manhã, bolos, sanduíche. À noite ele trouxe o jantar. Ela disse que era sempre essas refeições que ele dava para ela, eram refeições caseiras e que a mãe dele fazia. E a Natasha disse que em um momento ele a tratava como se fosse uma criança, aonde ele colocava coisas em sua boca, lia livros para ela, dava-lhe beijo de boa noite, todas as noites, mas então ele mudava totalmente às vezes e a forçava a fazer coisas muito além do que uma criança deve ser submetida, e vocês podem imaginar.
Ele tirou a mochila dela, que ela tinha essa mochila da escola, porque, segundo ele, tinha um transmissor na mochila dela e ela poderia avisar a polícia. O cara, além de tudo, delirava. Mas aonde que uma menina teria um transmissor dentro de uma mochila escolar? Ele não a deixava chorar, porque ele disse que as lágrimas continham ácido e estragavam o azulejo da casa dele. Porque após 2 anos em cativeiro, ele começou a trazê-la para ficar na casa, em cima, por algumas horas, limpando a casa para ele. Quando ele estava perdendo o controle, ele dizia que outros homens estavam vindo para levá-la para a floresta. E ela ficava muito apavorada. Ela acreditava, né, que essas pessoas poderiam vir. Ela já estava passando ali coisas terríveis. Agora, na cabeça dela, imagina quantos outros homens, né? Então, ela precisava, segundo ela, apreciar cada momento que ela tinha ali dentro, porque na cabeça dela poderia ainda ser pior. Pessoas poderiam aparecer e num minuto a vida dela ficar pior do que já estava. Ela disse que nunca conseguia saber quando era dia ou noite, quando ela estava lá no cativeiro. O cativeiro era cheio de insetos por causa da umidade, cheirava mofo muito forte. Não sei como que essa jovem não ficou doente lá dentro tantos anos. Ela disse que conseguia saber quando ele estava entrando no cativeiro porque o barulho era muito grande e ela disse que o corpo dela chegava a estremecer de terror. Ela suava frio, ela disse que era um sentimento inconfortável. Após alguns dias do desaparecimento, veio uma dica de que uma garotinha de 12 anos na manhã, que a Natasha sumiu, essa garota disse que ela estava andando e notou que uma garota foi colocada dentro de uma van à força. Mas ela disse que 2 homens a colocaram. E isso desencadeou uma linha inteiramente nova da busca por ela, porque originalmente eles tinham imaginado que seria uma pessoa, mas essa menina afirma que viu que eram 2 homens, que mais tarde a Natasha diz que não é verdade, que era apenas um homem. A polícia passou a questionar 1.520 proprietários de vans brancas, 650 indivíduos aleatórios que poderiam estar potencialmente ligados ao possível desaparecimento da Natasha. E uma das pessoas que eles questionaram acabaria sendo a pessoa que a pegou à força. 8 dias depois, outro homem ligou com uma outra dica. Ele disse que seu vizinho poderia ser o homem que sumiu com a Natasha, porque o cara tinha uma van branca, ele era muito esquisito, muito quieto, e que ele guardava fortemente a casa dele com câmeras de segurança. E os vizinhos sempre acharam que ele estava escondendo armas ou guardando alguma coisa dentro daquela casa. Que essa pessoa parecia que tinha uma fascinação por garotas mais novas. A polícia foi lá até a casa. Chegando lá, a casa estava registrada no nome de quem? No nome da mãe do Wolfgang. O vizinho estava certo. Era ele. Portanto, quando a polícia chegou lá, ele era considerado um visitante. Apesar que ele morava lá, a polícia disse que não podia entrar na casa e fazer uma busca, porque a casa estava em nome da mãe dele. A mãe dele ficava um tempo lá na casa e um tempo eles tinham outra casa que ela ficava. Então, a polícia, tão incompetente, poderia ter chamado o cara para depor, não é mesmo? Você não vai entrar na casa dele, mas o chame na delegacia para conversar com ele, mas não. Não fizeram isso, levaram 8 anos para descobrir que era ele mesmo. Aí a Natasha, a vida dela era terrível, mas ela pediu livros para que ela pudesse educar-se. E a certa altura, ela fazia testes de matemática e pedia para ele checar para ela se estavam esses testes corretos. Ele trouxe para ela um livro de filosofia e livros que não eram de ficção. Ela não tinha televisão. Ele passava a maior parte do tempo trabalhando fora da casa dele, mas ele sempre se certificava que todas as portas, janelas da própria casa dele estavam trancadas para ter certeza que ela não iria escapar. Ele mantinha todas as persianas fechadas. O homem é um psicopata, mas olha isso, ele tinha mania de limpeza, tá? Então ele achava que se um cabelo dela caísse no chão, nossa, era uma coisa terrível. Então ele a fez usar sacos plásticos na cabeça e o prendia com uma borracha, para não cair nem um fiozinho de cabelo no chão. Ela disse que era tão desconfortável que ela nem queria sair lá do cativeiro para ir lá para cima. Portanto, a Natasha
ela já estava de saco cheio daquilo, que ela falou para ele que então era melhor cortar o cabelo dela. E o cara fez. Ele raspou a cabeça dela. E ela disse que ela não podia tocar em absolutamente nada, porque não podia deixar uma impressão digital em coisa alguma. Não porque ele tivesse medo que alguém descobrisse, é porque ele tinha problema, mania com limpeza. E a mãe dele costumava vir na casa, mas geralmente ela vinha no final de semana. É claro que durante a semana, final de semana que ela chegava, a Natasha não podia ir pro andar de cima de jeito nenhum, né? E no dia que a mãe estava lá, ele não descia no cativeiro. E às vezes ela ficava sem comida por dias. Com o passar dos anos, o Wolfgang começou a deixá-la ir até o jardim por cerca de 5 minutos, no máximo 10, junto com ele. Mas ela basicamente passou 3 anos sem sair do cativeiro. Então somente aos 13 anos ele começou a deixá-la ir lá fora 5 minutinhos quando ele estava com ela. E ela disse que ele começou a exigir que ela dormisse às vezes na cama com ele no andar de cima. Ela nunca quis falar quando esse homem começou a violar. Ela disse que jamais discutirá esse assunto. Eu concordo com ela. Ninguém tem que se entreter com o que aconteceu com ela. Mas tudo leva a crer, presumo eu, que tenha sido por volta de 12, 13 anos, porque ela disse que ele começou a pedir que ela fosse dormir na cama com ele. E sofria muito, ele dava pontapés nas costas, soco no olho, nos braços, o corpo dela era sempre cheio de hematomas, e ele começou a fazer isso quando ela tinha por volta de 15 anos. Ela disse que às vezes o corpo estava tão cheio de hematomas machucados que ela não conseguia se levantar da cama. Ele exigia que ela o chamasse de mestre, e quando ela recusava-se a chamá-lo de mestre, ele fazia coisas mais horríveis para ela. Como ela ficava muitos dias sem comer, para vocês terem ideia, aos 14 anos de idade ela pesava apenas 38 quilos. Eu não posso nem imaginar o que essa menina passou lá dentro. E ele começou a reformar casas. Aí o que ele fez? Ele começou a levá-la junto para reformar as casas com ele. E no dia que ele levou, o chefe dele o viu, mas ele disse que era uma parente dele. Ela disse que ficou paralisada e ela nem pediu socorro nem nada, porque ele fazia todas aquelas chantagens. Se você fizer isso, eu vou tirar tua vida, eu vou na casa da tua família, eu vou acabar com todo mundo, aquela coisa errada toda. E ela acreditava, né? Foi pega aos 8 anos de idade. Infelizmente, ela havia crescido dentro desse clima. Ela acreditava realmente que ele era capaz de fazer tudo aquilo, e talvez ele até fosse mesmo, né? Por que ele começou a deixá-la ir? Ela já não era mais aquela menininha com aquela carinha da televisão que todo mundo buscava. Ela já era uma pessoa diferente, alta, mais com cara de adolescente. Então, ele não precisaria mais escondê-la do povo, porque ninguém iria reconhecê-la. Ela disse que ele levou uma vez para esquiar. E ela pediu para ir ao banheiro. Ele a deixou a ir, mas falou que acabaria com ela se ela contasse para alguém. Quando ele estava no banheiro, entrou uma mulher e a Natasha falou baixinho com ela e pediu socorro. Mas a mulher não entendeu nada, porque a mulher não falava o mesmo idioma que ela. A mulher era holandesa. A Natasha veio contar isso anos depois. Ela era manipulada, controlada por um longo período de tempo, e o medo, vocês sabem, paralisa uma pessoa. Na primeira vez que ela deixou andar pela casa, como eu falei, ele certificava que as portas, janela, tudo estava trancado e tal. Só que tinha uma coisa horrorosa, às vezes ela tinha que andar pela casa, ficar andando pela casa, sem roupa alguma, vestindo um salto alto e tal. E ele a fazia limpar a casa, às vezes, por horas e horas, usando às vezes a escova de dente para poder limpar. O cara era doido de pedra, né? Então, ela disse que ela cresceu dentro daquilo e ela sabia do que ele era capaz, então ela tentava manter a calma, não responder, não tentar fugir, para diminuir todas as chances de que ele fizesse algo pior. A Natasha tentou desesperadamente convencer o Wolfgang a enviar para a mãe dela, os pais, uma carta. Ele concordou em enviar a carta, e quando a Natasha estava toda em êxtase com isso, e claro, ele nunca mandou a carta. Ela só queria dizer para a mãe dela que ela estava viva.
Meses se transformaram em anos e ela permaneceu nessa pequena prisão, nesse cativeiro. Ela publicou um livro, no livro dela consta que a mãe dela morava não muito longe da onde ela estava. E ela vivia pensando o que a família dela pensava, o que tinha acontecido com ela. A Natasha finalmente conseguiu fugir do cativeiro aos 18 anos de idade. Depois de passar 8 anos e meio presa. No dia da fuga, o Wolfgang, ela disse que ele estava no telefone e ele planejava vender o carro dele, uma Mercedes. Então ele pediu a ela para aspirar o carro, como ele sempre fazia. Então ele a observava enquanto ele estava limpando. Portanto, como ele estava tentando vender o carro, alguém telefonou para comprar o carro. E ele atendeu o telefone, mas por causa do barulho do aspirador, ele decidiu que tinha que se afastar para ouvir a conversa no telefone. E foi quando ela percebeu que o portão de trás estava destrancado. E ela, sabiamente, tinha um plano. Ela deixou o aspirador ligado, virou-se e correu. E correu, e correu o mais longe que ela podia. Aqui uma diferença. Todas as informações que eu estou fazendo, eu estou seguindo pelo livro dela. Alguns youtubers citaram que ela foi na casa de uma vizinha, que a vizinha nem a deixou entrar na casa. Não foi isso que ocorreu. Então, explicando para vocês verem que vai haver uma divergência entre o que eu estou contando aqui e o que outros youtubers contaram. Ela disse que ela estava tão apavorada que ela se escondeu no jardim da casa de uma pessoa. E ela foi encontrada e ela pediu ajuda. As autoridades chegaram imediatamente e ela foi capaz de dizer a eles quem ela era. E todos estavam descrentes. Ela disse aonde ela estava sendo mantida em cativeiro, ela deu a eles o endereço e imediatamente eles foram procurá-lo na casa. Encontraram realmente o cativeiro, eles não encontraram o Wolfgang. E o Wolfgang se jogou na frente de um trem no dia seguinte. O infeliz tirou a própria vida. A Natasha ficou imensamente triste. Ela comentou, ele a deixava ficar na parte de cima da casa. Com o passar dos anos, ela queria ter uma vida normal, que ele planejava, que ele ia arrumar papéis falsos para ela, que eles iriam casar. É claro que ela não gostava disso, ela fingia que gostava da ideia, mas por ela ter vivido tantos anos em cativeiro, desenvolve, nós vamos estar falando disso aqui no final do vídeo com o psicanalista Gustavo Negreiros, que vai estar explicando, existe sim essa interação que acaba, não é amor, gente, não é amor, é porque a pessoa é tão submissa, tão manipulada, ela acaba desenvolvendo isso. Então, quando ele perdeu a vida, ela realmente ficou triste. A Natasha, ela teve uma breve reunião com os pais dela, e ela foi levada para um hospital. Mas, ao sair no hospital, ela disse que não estava pronta para passar tempo com a família dela. E ela resolveu permanecer em um local não revelado. Mas, primeiramente, ela ficou acompanhada, naquele hospital por um psiquiatra. As autoridades austríacas disponibilizaram serviços de apoio após alguns meses que ela resolveu morar sozinha. A família dela ficou arrasada. Eles não queriam que ela fosse ficar sozinha, queria que ela morasse com eles. O relacionamento da Natasha com a mãe dela era e continua sendo, segundo as palavras dela, tenso. Em primeiro lugar, o pai dela continuava dando entrevistas, segundo ela, por dinheiro, vendendo a história. A mãe dela havia publicado um livro contando os segredos mais íntimos da Natasha, do que aconteceu com ela. A mãe dela mencionou no livro que a Natasha guardava na bolsa uma fotografia do caixão do Wolfgang e que ela foi ao mortuário despedir-se dele. A Natasha ficou furiosa com a mãe dela, porque ela disse que ela mostrou para a mãe dela uma fotografia que ela tirou com o telefone do caixão dele, porque ela realmente foi lá no mortuário, mas não para ver o corpo dele. Ela viu o caixão dele. Sim, ela tinha foto, sim, ela tinha ido no mortuário ver o caixão. A jornalista perguntou para ela, mas por que você foi lá? E ela respondeu, por que eu não iria? Era importante para mim fazer isso, porque a última vez que eu vi foi quando ele deu as costas para mim brevemente e eu fugi, mas fui somente para dar adeus ao caixão. Eu não o vi mais.
Na nossa mente, a gente pensa, quem que vai lá ver o cara, né? Ninguém. Mas nós temos que lembrar que ela tinha apenas 10 anos de idade quando tudo isso ocorreu. A mãe dela começou a viajar por vários países europeus promovendo o livro. E isso foi mais um foco de problema para a Natasha, que sentiu-se traída pela mãe, porque ela achava que os pais estavam expondo-a dia após dia. Isso não era ok para ela. E eu até entendo, gente, o ponto de vista dela. Tinha acabado de acontecer tudo isso com ela. Muitos youtubers que contaram o caso disseram que ela cortou contato com o pai dela. Parcialmente é verdade, mas ela reconciliou-se com o pai após uma carta aberta escrita por ele. Quando ela retornou para casa, o pai continuava dando entrevistas demais sobre o caso dela e ela achava que isso era desnecessário e o relacionamento realmente ficou conturbado. E ela parou de ter contato com ele. Por meses, ela não quis mais falar com ele. Então, ele colocou uma mensagem, uma carta aberta que ela leu, que a carta dizia assim: sim, eu falo com a mídia, mas é um hábito antigo. Afinal, passei 8 anos implorando a essas pessoas que escrevessem ou transmitissem qualquer coisa apenas para manter sua história. Eu não deixei a mídia subir a minha cabeça. O mais importante, Natasha, é que eu ainda acordo e vou para a cama com o pensamento de que você ainda está lá. Quando tudo estiver dito e feito, feliz é uma palavra fraca para descrever esse sentimento. E no dia que tudo isso aconteceu, ele pediu muita ajuda da imprensa, né? Então, ele de certa forma queria retribuir. Claro, estava vendendo, mas todo mundo, a maior parte das pessoas vendem, né? A história. Então, a Natasha, depois de ler o que o pai dela escreveu, ela resolveu dar uma segunda chance, né? Ele veio a falecer quando ela tinha 24 anos. Eu vi um documentário dela com o pai dela e a madrasta, que eles estão num parque de diversão. E ela disse na frente dele: meu pai fez algumas coisas que eu não podia aceitar, eu não podia entender, mas era importante para mim manter certa distância. E algumas coisas eram imperdoáveis. E quando a jornalista perguntou, mas o que era imperdoável? Ela respondeu: todas aquelas dúvidas que se as coisas realmente aconteceram do jeito que ela disse. A desconfiança, a paranoia e a mídia também estavam duvidando de tudo, e isso realmente me machucou. Porque eu pensei que meu pai poderia manter a opinião dele para ele próprio. Não havia necessidade para contar as coisas para o jornalista. Não existe essa teoria que meu pai acha que havia mais de uma pessoa. Mas o pai dela a interrompe e diz: eu não acredito na teoria que foi apenas uma pessoa que a pegou. Talvez ela pense que foi apenas uma pessoa, mas eu não acredito nisso. E aí ela acaba ficando meio brava, rebate o pai e diz: eu sei. Ou seja, ela estava lá. Então, o relacionamento entre ela e o pai, eu acho que pegou feio no final com isso. O pai não acredita que era só o Wolfgang que estava lá. E ela discorda. O ex-presidente constitucional da corte, Ludwig Adamovich, esse homem desceu tão baixo, mas tão baixo, dizendo que era melhor ela ter ficado no cativeiro do que com a família dela. Gente, ele disse isso. Sabe por quê? Porque milhares de pessoas também pensaram como ele, porque ela não foi morar com a família dela. Na cabeça deles, então ela estava gostando daquilo, gastando todo esse dinheiro para nada. Mas, gente, eu estou falando de um homem, que é um homem da lei, falar uma coisa dessa. E milhares de pessoas começaram a falar isso para ela. Por que você foi morar sozinha? Por que você não foi morar com seus pais? Então, até políticos disseram que ela deu à luz em cativeiro e ela tirou a vida da criança. A Polícia Federal alemã, em conjunto com o FBI aqui dos Estados Unidos, trabalhou junto no caso dela. E eles concluíram, em 2013, após analisarem 300 mil páginas, que o Wolfgang agiu sozinho. Ou seja, ela sempre falou a verdade. E ela nunca ficou esperando nenhum bebê. E não tirou a vida de nenhum bebê. O Wolfgang sempre filmava a Natasha. E um dos amigos dele, de uma certa forma, acabou obtendo a cópia
de um desses vídeos dela. E esse homem escreveu um livro e vendeu as imagens do vídeo. Ela foi na justiça contra esse homem, mas infelizmente ela perdeu a causa. Ela disse que não queria que as pessoas a vissem sem cabelos e que isso destrói o orgulho e a dignidade humana. E eu concordo com ela. A Natasha disse em uma entrevista que eu vi: o que eu aprendi sobre as pessoas é que ninguém é infalível. Qualquer um pode se encontrar em uma situação em que eles perderam o controle da própria vida. Eu tinha algum controle sobre a minha vida, pelo menos nos meus pensamentos, mas eu era indefesa. Quando as circunstâncias externas, mas os mecanismos de inibição do Wolfgang falharam em algum lugar da vida dele, ele não podia controlar a vida dele mais. Caso contrário, ele não teria feito o que fez comigo. Minha vida é ostracizada. Isso significa que eu tenho um selo na minha testa, aonde diz que eu fui uma vítima. Quase todo mundo tem uma opinião pré-concebida sobre mim. Somente quando eu ficar mais velha, vou conhecer pessoas imparciais que não estavam por perto quando tudo aconteceu. Ou seja, as pessoas a condenam como se ela fosse culpada do que aconteceu. E que daqui muitos anos o nome dela vai ser esquecido. Ela vai encontrar novas pessoas e essas pessoas vão ver quem ela é. Ninguém vai estar julgando aquela Natasha que passou 8 anos e meio em cativeiro. Tem umas coisas aqui que agora eu discordo dela, mas o psicanalista vai explicar por quê. Ela diz que o crime que ele cometeu geralmente decorre de alguma doença ou de alguma forma de abuso que ele sofreu. E ela diz que uma pessoa não pode ser culpada por estar doente ou por ter sido colocado no caminho errado. Ela diz: meu perpetrador tinha consciência e estava ciente do que estava fazendo. Ela tem falas incongruentes aqui, contraditórias. Ela diz que uma pessoa doente não pode ser culpada, mas depois ela diz que ele estava em sã consciência. Ela diz: você pode ver aonde estava a fraqueza. Era uma doença ou um abuso emocional que ele sofreu e que o tornou mentalmente instável. Então, ela via o perpetrador dessa barbaridade como uma pessoa doente. E como uma pessoa doente, ela não poderia julgá-lo culpado. Então, ela diz que o que ele fez com ela diz assim, me fez sentir pena e compaixão por ele. Porque muitas pessoas estão procurando por um significado em suas vidas e muitos falham. Alguns tiram a própria vida, outros escolhem o caminho errado. Ele achava que se a vida não pudesse lhe dar o que ele queria, ele deveria tomar a força e tornar-se como todos que o machucaram e abusaram dele. Ou seja, a Natasha tentou tirar a vida dela 3 vezes quando estava em cativeiro, mas obviamente ela não conseguiu, graças a Deus. A fala dela é uma salada mista. Vamos tentar entender o que pode e o que não pode ser justificado. Obviamente que ela nunca leu nada de nenhum psicólogo dizendo que ele tinha um problema mental. Ela estabeleceu essa oratória, deu toda essa explicação que ele é um homem que sofre um problema mental e por causa disso ela o perdoava. Mas ninguém diagnosticou esse homem com nenhum problema. Ele era um sociopata. Ela atribui que ele não pode ser considerado culpado porque ele era doente. Sim, uma pessoa mentalmente doente não pode ser considerado autor de um crime, mas eu repito, quem que diagnosticou ele com essa doença? Ela. Ela também disse que tem
Também uma pessoa não pode ser culpada se foi colocada no caminho errado. Bom, aqui ela não saiu dos trilhos, ela se jogou do penhasco. Como uma pessoa que foi colocada no caminho errado não pode ser punida? Então vamos acabar com a polícia, né? Destruir as prisões, porque a maioria das pessoas dentro das prisões viveram ou foram colocadas em caminhos errados. Mas isso não faz deles nenhum anjo. Merecem ser punidos. Aí, para fechar, né, com chave de ouro, ela afundou de uma vez e disse: ele achava que se a vida não pudesse lhe dar o que ele queria, ele deveria tomar a força. Ouvindo o discurso dela, eu fiquei assim, muita raiva. Mas aí eu lembrei. Eu lembrei dos 3 anos de medicina legal que eu tive na universidade, onde eu aprendi pouco sobre a mente humana. E nós estudamos a mente humana para poder saber fazer a defesa de alguém que seja inimputável, ou seja, alguém que não pode atribuir a culpa de um crime. E aí eu me lembrei do que eu aprendi, que o discurso da Natasha nada mais é do que de uma criança que foi arrancada da sua família aos 10 anos de idade. Passou 8 anos em cativeiro, sem ver um outro ser humano na frente dela, exceto o esgoto do Wolfgang. Dia e noite, trancada dentro de uma cela. Foi violada, manipulada. Não podemos querer que ela tenha pensamentos de uma pessoa normal. E fora o fato que, obviamente, eu creio que ela sofre da síndrome de Estocolmo, apesar dela discordar. O Dr. Gustavo vai estar explicando aqui a respeito do que é a síndrome de Estocolmo. A Natasha, nessa entrevista calma, sem se emocionar, sem atacar o Wolfgang, demonstrou por ele simpatia, pena. Ela hoje diz que não sai de casa porque ela recebe ameaças, pessoas que disseram que ele deveria tê-la trancado, jogado a chave fora. E por aí vai os insultos. Mas o que as pessoas não entendem e que nós não podemos esperar é que a Natasha funcione psicologicamente como nós. A história da Natasha nos fornece uma descrição desta síndrome de Estocolmo, que é um termo, né, que foi desenvolvido por um sueco após um incidente em Estocolmo em 1973. Os funcionários de um banco foram levados por ladrões, eles foram mantidos como reféns e tornaram-se amigos. E uma dessas moças acabou desenvolvendo um relacionamento com um dos captores. Por isso que ficou conhecido como a síndrome de Estocolmo. Quem passou por que ela passou tende a defender o captor. Ela não aceita esse diagnóstico de síndrome de Estocolmo. Então ela disse numa entrevista: não tenho a sensação de que perdi nada na vida. A gente percebe que é um distúrbio aqui bem grave na fala dela. O fato dela dizer: eu não perdi nada na minha vida. Ela perdeu 8 anos e meio da vida dela. Todas essas coisas a gente vê que ela realmente tem uma confusão mental que até o dia de hoje. Uma amiga da Natasha descreveu como bastante normal, mas socialmente desajeitada. Existe a possibilidade que seu isolamento talvez tenha piorado o distúrbio, talvez que ela esteja passando. O caso também pode estar relacionado às relações humanas. O caso da Natasha teve um efeito e exposição curto e longo prazo. Por exemplo, depressão, diminuição da capacidade cognitiva, baixa autoestima, dificuldade em manter contatos sociais. É importante destacar que alguns indivíduos apresentam forte resiliência, uma capacidade de lidar com estresse extremo e se recuperar de traumas. E eu acredito que essa menina, ela é uma sobrevivente. Recuperar-se do trauma, eu acho que ela aprendeu a conviver com o que aconteceu com ela. Em geral, as pessoas que têm forte resiliência, inteligência, essas pessoas acabam desenvolvendo como se fosse uma parede, onde elas não deixam que ninguém atravesse. Torna-se um pouco impenetrável, que talvez foi o que ocorreu quando ela não quis morar mais com a família dela. E todo mundo criticou e a critica até o dia de hoje. Na minha opinião, certamente ela é uma personagem extremamente resiliente. Hoje ela tem o próprio site dela, ela tem um talk show, um programa.
Ela escreveu 3 livros. Com o dinheiro do livro dela e das entrevistas que foram pagas, ela comprou a casa onde ela ficou mantida. Portanto, parte da casa acabou indo para ela como doação e alguma coisa que tem lá na lei que eu não vou nem entrar aqui para explicar. Mas ela usou a outra metade do dinheiro que ela ganhou e comprou essa casa. Aí todo mundo ficou revoltado que ela comprou a casa. Mas, gente, tem uma explicação e lógica por isso. Ela disse: eu não queria que a casa fosse transformada em algum museu, onde pessoas poderiam ir lá ver o lugar onde eu fui mantida em cativeiro. E ela não queria que isso acontecesse. E também tem uma lei lá que não permite a destruição da casa, que ela disse que ela preferiria, mas não pode. Então o que ela fez? Ela comprou a casa. Porque, gente, é verdade. Se ela não tivesse feito aquilo, alguém ia transformar aquilo num museu. E vamos ganhar dinheiro com os turistas. Vamos visitar a casa onde a Natasha passou por isso e aquilo. Tem uma explicação por que ela comprou a casa. Ela é uma mulher sábia. Ela mora em um apartamento em Viena, mas ela disse que vai lá uma vez por mês para limpar a casa, fazer umas reformas. Portanto, aquela parte do cativeiro, em 2011, a cidade teve que fechar, foi coberto com cimento, obviamente, que ela concordou. Ela tentou para se reintegrar na sociedade, para ter socialização com pessoas da idade dela e tal, e ela tentou e ela conseguiu, ela fez bons amigos. Ela reencontrou-se com aqueles amigos da infância dela. Segundo ela reencontrou os melhores amigos. Mas ela fez da vida dela o melhor que ela pôde. Ela continua fazendo, mas as pessoas, até o dia de hoje, a condenam. Ela até financiou um hospital infantil no Sri Lanka. Ela foi vista com o príncipe da Áustria, foi vista depois em uma boate, beijando o filho do advogado dela. Mas depois de alguns anos, ela basicamente desapareceu. Ela vive bem reclusa hoje em dia e chegou a dizer que, às vezes, até ansiava pela segurança de seu porão. Ela disse: no cativeiro, eu era perfeita, independente e completa. Hoje sinto que as pessoas tiraram minha capacidade de ser eu mesma. Ela passa o tempo cultivando cactos, pintando, tirando foto, e ela ama fazer bijuterias. Ela encontrou um local onde ensina a fazer as bijuterias e ela começou a ir lá e hoje ela é amiga do dono do local e ela sempre está lá fazendo as joias dela. É terrível o que essa pessoa passou. Eu fico indignada que as pessoas até a data de hoje a condenam. Ela era uma menina de 10 anos. Que foi submetida a coisas inimagináveis até os 18 anos de idade. Como que alguém pode achar que ela vai pensar como nós pensamos? Ela me faz lembrar Elizabeth Smart, passou 9 meses. Já é diferente, condena o homem que fez o que fez com ela como um criminoso. Já a Natasha, acho que ele era um homem doente. Eu não acho que ele era doente coisa nenhuma. Ele é um psicopata. Deveria passar os anos na prisão, mas ele resolveu tirar a vida dele. Ter sido tirada a força do convívio familiar. Então, todas essas coisas que aconteceram com ela fizeram ser quem ela tornou-se hoje. Pessoal, é isso. Eu agora vou estar aqui dividindo com o Gustavo para ele tentar nos ajudar a entender o caso da Natasha. Vamos agora conversar aqui com o Gustavo, psicanalista, e ele vai nos falar o que ele acha deste caso. Oi pessoal, eu sou Gustavo Negreiros e estou muito feliz hoje por estar aqui para contribuir com uma análise muito importante ao final desse caso emocionante da Natasha Campucci. Então fique até o final porque a gente vai saber daqui a pouco. Você acha que a Natasha sofre de desordem factícia? Que é a síndrome de Estocolmo, nome antigo? A síndrome de Estocolmo é um mecanismo de enfrentamento para um quadro de cativeiro ou relacionamento abusivo. Então as vítimas desenvolvem sentimentos positivos em relação aos seus captores ou a agressores ao longo do tempo. E isso é uma resposta psicológica amparada em uma afeição física que as vítimas manifestam para sobreviver aos dias, semanas ou até anos de trauma ou abuso. Eu acho que a Natasha manifesta alguns sinais da síndrome de Estocolmo, não de uma forma muito profunda, mas talvez de alguns resquícios, de algumas complexidades da situação tão delicada que ela viveu que não foram tratadas corretamente. Isso faz com que ela tenha alguns sentimentos distorcidos do seu ponto de vista. Então, ela olha para uma situação que, na verdade, pode ser azul, mas ela interpreta aquilo como talvez um verde claro ou um verde mais escuro, mas não a situação da forma como foi realmente, como aconteceu. E isso pode desencadear através de algumas reações que ela tenha psicologicamente falando, e também isso vai se manifestar através da forma como ela lida no dia a dia com situações e com as reações dessas situações que estão ligadas com a situação original. Quando esse elo entre ela e o sobrevivente, o captor, cessa, depois de meses, anos, ou é possível que esse elo exista para sempre?
A resposta emocional a essa conexão entre o sequestrador e a vítima pode ser um tanto complexa e normalmente esse efeito se desfaz quando a vítima começa a reconstruir sua vida. Então ela passa a olhar para o passado com outros olhos, identificando o captor como ele realmente é. Há exceções, mas são raras, como nesse caso. Anos se passaram, Gustavo, e ela continua afirmando que ele era uma pessoa mentalmente doente. Por que ela até hoje não o vê como um criminoso? Eu acredito que muito dessa reação psicológica tem a ver com o mundo em que a recebeu. Emocionalmente, as respostas que as pessoas possam ter a ela não devem ser simpáticas. Isso abre esferas de comparação com o passado e com o presente. Então, logo, a partir do momento em que eu avalio que emocionalmente eu era mais contente do que sou agora, o criminoso passa a não ser tão ruim assim. Afinal, esses indivíduos que não são criminosos me tratam pior do que ele. Então, em uma balança fria e cega, o julgamento é de acordo com o que ela sentia e com o que sente agora. Você acredita que se ele tivesse sobrevivido e ele estivesse na prisão, ela o visitaria na prisão? É difícil dizer, porque se ele estivesse vivo, talvez as pessoas direcionariam sua raiva a ele e não a ela. Sendo assim, ela teria tempo para processar que ele era um monstro. E aliás, eu acho que os eventos prosseguiriam talvez dessa forma. Como ela fugiu do cativeiro, o que nesse ponto revela que a síndrome de Estocolmo não era elevada e ela tinha uma consciência que aquela situação era errada, havia um nível de equilíbrio. Quando você escapa de um relacionamento abusivo, sua mente não entende tudo, mas compreende o necessário. As outras interpretações acontecem durante e depois da recuperação. Isso se o ambiente for adequado. Quando você sai de uma situação difícil e rapidamente entra em outra, a recuperação não acontece, mas a sobrevivência sim. A tendência é voltar ou querer voltar para o antigo problema, já que ele é um problema familiar e esse novo é desconhecido. Mais uma pergunta que eu gostaria de ouvir de você. Sem você saber muita coisa da vida dele, que nós sabemos o que nós sabemos, você acredita que ele é um psicopata? Ou você acha que ele é um homem com problemas mentais, incapaz de responder pelos seus próprios atos, como a Natasha acha? Olha, ele era inadequado socialmente e há vários sinais que remetem a uma psicopatia muito avançada. Ele provavelmente nutria elaboradas fantasias sobre si mesmo. E nesse caso, ele se imaginava como um super-homem e coagiu sua vítima a se comportar como se ele fosse assim, forçando-a a se referir a ele como mestre. Dessa forma, era um jeito de complementar a fantasia, não apenas da parte dele também, mas através das reações dela, que ele a forçava a ter. Outra coisa, por que você acha que a Natasha, ficando 8 anos com ele, ela tem, vamos dizer, não é carinho, não é afeto, ela tem esse elo com ele, coisa que a Elizabeth Smart não tem. Mas a Elizabeth Smart ficou 9 meses em cativeiro. Você acha que esse elo existe da Natasha com ele por causa do tanto de anos que ela foi exposta a esse tipo de violência? Com certeza. A diferença de período entre ambos sequestros reverbera muito nas consequências. E não apenas isso, a Elizabeth tinha uma família unida, amorosa e com excelentes bases fundamentais. A Natasha tem aspectos mais negativos na sua situação. O relacionamento com os pais não era tão bom quanto o da Elizabeth, nem antes ou depois. E a resposta entre ambos os públicos dos países, ou seja, americanos e austríacos, também foram diferentes. Fatores diferentes fazem com que a história tenha um andamento diferente, como foi nessas duas situações. E mais uma outra aqui. Por que você acha que o elo entre ela e a família foi quebrado logo ao sair do cativeiro? Ela não quis morar mais com os pais. Por que você acha que isso ocorreu? É mais provável que a Natasha não tenha se adaptado com o mundo pós-cativeiro. Embora ela não queira voltar, talvez em retrospecto, não seja tão ruim assim por conta do amparo afetivo que ele deu.
ou que ela possa ter sentido. Isso, no caso, foi um efeito de uma extrema manipulação psicológica e mecânica que ele pôde executar através do seu poder incontrolável. Os efeitos de um trauma podem ser muito duradouros e eles não se curam especificamente por causa do tempo. É necessário que haja uma atitude por parte da vítima para que o processo de cura comece. E minha última pergunta aqui. Você acha que a Natasha, ela poderá um dia ter uma vida normal, relacionar-se com uma pessoa, ter a sua própria família? Não há nada que a impeça, não de verdade. Mas com certeza a cura é necessária. E às vezes temos uma sensação que superamos as coisas, que deixamos o passado para trás, mas isso não quer dizer que a dor se foi. Na maior parte das vezes, a dor é evidente, mas ela também pode ser discreta, silenciosa e imperceptível. Na dor, nem sempre a gente sente. Às vezes a resposta está no que você não está sentindo. Ah, eu tô bem, não quero falar sobre isso. Ah, eu não quero revisitar, eu não me lembro. Mas o passado curado não significa esquecimento, mas é uma garantia de que ao olhar para trás não vai doer mais. A dor segura o fruto da superação, da experiência e do aprendizado. Às vezes a dor se torna a nossa muleta, nossa justificativa e também os nossos motivos. A Natasha se perdeu no dia em que foi sequestrada e talvez ela ainda não tenha conseguido se encontrar. Às vezes você se perdeu em um momento difícil da sua vida e esteja relutante em retomar o caminho. Mas acredite, o recomeço não é tão difícil quanto parece. O que você precisa fazer é começar em qualquer hora e em qualquer lugar. Eu espero que você tenha gostado e eu quero te convidar para aproveitar esse momento e conhecer o meu canal Gustavo Negreiros Casos Criminais. Lá tem histórias fantásticas, incluindo o caso da madrasta do mal. Você precisa conhecer esse caso, é pior do que parece. As reviravoltas aqui são absurdas e você vai ficar chocado com tudo o que acontece. E lá também tem histórias muito dramáticas, como a policial que sonhou com a vítima pedindo ajuda do túmulo 30 anos depois. Essa história é muito, muito forte e ela tem uma revelação muito profunda ali, principalmente pelas análises psicológicas que eu trago no fim de cada caso. A série Na Mira de Casos Criminais, ela é recheada de episódios inéditos, exclusivos, com histórias que você vai encontrar apenas por lá. Eu também tenho várias outras séries e minisséries no canal, histórias completas, principalmente o caso da Elizabeth Holmes, o golpe no Vale do Silício, a Ana Delvey, a falsa herdeira, As Mulheres do Presidente, que conta todas as vítimas do presidente Bill Clinton, e a história é fantástica, não é o que você está pensando, é a maior história de reviravoltas que eu já vi. Tudo que você precisa ver de investigação, drama, reviravoltas, mistérios, perguntas sem respostas e situações mirabolantes acontecendo o tempo inteiro, você precisa conferir essa minissérie As Mulheres do Presidente, porque você vai se chocar com tudo que é exposto por lá. Me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista, e a gente se vê por aí. Eu agradeço o convite da doutora Sandra e agradeço você por ter assistido esse vídeo. Esse é o caso de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham achado interessante. É um caso longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem o ok de vocês aqui para o YouTube entender que esse caso é bom e indicar para outros.